Segundo a estrela da televisão Lee Majors, as pessoas costumavam se referir a ele e sua ex-esposa Farrah Fawcett como o Brad Pitt e Angelina Jolie de sua época. Assim como esse casal de celebridades mais recente, o casamento entre Lee e Farrah não deu certo. Na época em que os dois se casaram, Lee era a estrela muito maior. Conforme o casamento prosseguia, Farrah iria superar seu marido em fama graças ao seu trabalho em Charlie's Angels. Muitas pessoas têm curiosidade ao longo das décadas sobre por que Lee e Farrah se separaram. Lee Majors quase não foi o homem de 6 milhões de dólares. Hoje, Lee Majors é um ator que é mais lembrado por seu trabalho na série de ação seminal O Homem de 6 milhões de dólares. Na época em que a série estreou, Lee já havia alcançado um certo sucesso na televisão. No entanto, seu trabalho como personagem principal na série mencionada o lançou nas alturas. Considerando o quanto O Homem de 6 milhões de dólares acabou significando para a carreira de Lee, pode surpreender muitos fãs saber que o ator inicialmente estava hesitante em interpretar o papel. Havia várias razões pelas quais Lee não estava ansioso para se juntar ao elenco de O Homem de 6 milhões de dólares, incluindo partes do conceito do programa com as quais o ator não se identificava. Quando Lee Majors expressou sua aversão ao conceito de O Homem de 6 milhões de dólares, suas palavras não caíram em ouvidos surdos. O conceito do programa foi consideravelmente ajustado graças à contribuição criativa de Lee. Havia algumas estipulações que Lee tinha quando se tratava de se juntar ao elenco do programa. Para começar, Lee não gostava de como estava sendo enfatizada a capacidade biónica do personagem principal. Na época em que Lee Majors recebeu a oferta para interpretar o personagem principal em O Homem de 6 milhões de dólares, o programa estava sendo chamado de Cyborg. A falta de humanidade não era atraente para Lee. O ator solicitou que o personagem fosse mais humano e o nome do programa foi alterado para O Homem de 6 milhões de dólares. O título do programa e a falta de humanidade do personagem principal não eram os únicos problemas que Lee Majors tinha com o conceito original de O Homem de 6 milhões de dólares. O programa foi amplamente influenciado pela série Batman dos anos 1960, que era extremamente campi. Lee estava hesitante em participar de uma série com um tom igualmente campi, mas lhe foi prometido que O Homem de 6 milhões de dólares seria muito mais sério do que seu predecessor em quadrinhos. Antes do início adequado da série, O Homem de 6 milhões de dólares começou com 2 filmes feitos para a televisão. O segundo desses filmes incluía uma música-tema interpretada por Dusty Springfield. Porque O Homem de 6 milhões de dólares chegou ao fim. O Homem de 6 milhões de dólares foi ao ar de 1974 a 1978, embora o primeiro filme feito para a televisão baseado no conceito tenha estreado em 1973. No total, foram produzidos 3 filmes feitos para a televisão e 5 temporadas do programa. De acordo com Lee Majors, ele ficou surpreso quando o programa foi retirado do ar após apenas 5 temporadas. O programa ainda era incrivelmente bem sucedido, mas o alto custo de produção fez o estúdio sentir que não era viável produzir mais episódios. Eles sentiram que havia episódios mais do que suficientes para manter o programa no ar por meio da sindicação. Embora Lee Majors não estivesse esperando que O Homem de 6 milhões de dólares acabasse tão cedo, ele não ficou muito chateado com isso. Por 5 anos, trabalhar na série consumiu a maior parte do tempo livre do ator. Isso se tornou ainda mais complicado quando consideramos o fato de que Lee havia acabado de se casar com sua segunda esposa em 1973. Durante os anos em que Lee estava trabalhando em O Homem de 6 milhões de dólares, ele também estava tentando fazer seu novo casamento dar certo. A mulher com quem Lee estava casado durante as filmagens de O Homem de 6 milhões de dólares era Farrah Fawcett. Quando Lee e Farrah se casaram, Farrah não era uma estrela por mérito próprio. No entanto, ela era uma modelo. Quando Lee e Farrah se casaram, o arranjo pretendido era que Farrah ficasse em casa e preparasse as refeições de Lee enquanto ele continuava sua carreira como estrela da televisão. Farrah poderia fazer seu trabalho como modelo nas horas vagas, e isso não interferiria no tempo que ela passava com o marido. Mesmo que Lee tivesse que trabalhar longos dias devido aos seus compromissos na televisão, Farrah ainda estaria disponível quando ele terminasse. No entanto, pouco depois do início do casamento, Farrah começou a se tornar uma grande celebridade por mérito próprio. Em 1976, Farrah foi escalada para interpretar uma das protagonistas na série de sucesso Charlie's Angels. Porque Lee Majors e Farrah Fawcett se divorciaram.
Depois que Charlie's Angels se tornou um grande sucesso, a dinâmica do casamento entre Lee Majors e Farrah Fawcett mudou consideravelmente. Agora, os dois mal conseguiam se ver. Lee não estava chateado com sua esposa por seu sucesso repentino. Em vez disso, ele apenas estava triste por não poder vê-la com tanta frequência. Farrah sentia o mesmo, mas também estava incrivelmente grata por estar se tornando uma estrela por mérito próprio. Quando o homem de 6 milhões de dólares chegou ao fim, Lee pode ter imaginado que finalmente teria mais tempo para passar com Farrah. No entanto, isso não acabou sendo o caso. Farrah ainda estava ocupada. Na verdade, quando o homem de 6 milhões de dólares foi cancelado, Farrah havia superado seu marido em termos de fama. Depois que Farrah Fawcett anunciou que ela e Lee Majors estavam se separando e antes que o divórcio fosse oficializado, as duas estrelas passaram um dia romântico juntas em Atlanta, Geórgia. A escapada romântica foi parte reencontro, parte despedida. No entanto, isso mostra que realmente não havia ressentimentos entre os dois artistas quando decidiram encerrar seu casamento. Eles até passaram a noite juntos, algo que a maioria dos casais teria dificuldade em fazer ao se preparar para um divórcio. Após se divorciar de Farrah Fawcett, Lee Majors fez uma pausa na indústria do entretenimento e viajou pelo mundo. Segundo ele ficou surpreso ao ver o impacto significativo que seu trabalho em O Homem de 6 milhões de dólares teve nas pessoas ao redor do mundo. Eventualmente, ele retornou ao mundo da atuação. Aos 83 anos, Lee ainda aparece na mídia de vez em quando. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de Farrah Fawcett. Farrah faleceu em junho de 2009. Na época, ela tinha 62 anos. Após a morte de Farrah, Lee teve muitas palavras gentis para compartilhar sobre sua ex-esposa. Lee Majors e Farrah Fawcett pareciam realmente se amar, mas não conseguiram fazer o relacionamento funcionar por falta de tempo juntos. Agora é a hora de ouvir de você. Você sabia que Lee Majors está casado com uma mulher várias décadas mais jovem do que ele e que ele e Farrah Fawcett comemoraram seu divórcio passando uma noite romântica em Atlanta? Comenta abaixo. Comenta abaixo.